Glória a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado e glorificado seja o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem. Abramos as nossas Bíblias no livro aos Efésios, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus, glorioso e eterno Deus, Espírito Santo da verdade, toma a direção da minha vida agora, meu Senhor, e nos instrui conforme, meu Senhor, o que as inerrantes sagradas Escrituras, ó meu Deus, nos quer revelar. Não existe exegese melhor, não existe revelação melhor do que a do Teu Espírito, meu Deus, porque Ele sim inspirou, Ele sim, meu Deus, deu as palavras como o Senhor desejou. Então Ele é que sabe exatamente o que Ele quer dizer de acordo com o que está escrito. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala conosco, nos alimenta, nos limpa, nos lave. Meu Deus, nos santifique na Tua verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É interessante que, na maioria das vezes que se fala sobre o livro de aos Efésios, a maioria das pregações, elas falam da armadura de Deus. Mas nem todos os que conhecem a palavra de Deus são soldados de Deus, na pessoa gloriosa de nosso Cristo. Todos precisam ser revestidos da armadura de Deus, mas nem todos estão buscando a preparação, a santificação do seu espírito, da sua alma e do seu corpo para uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o nosso Senhor Yeshua HaMashiach foi em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. Muitos estão correndo atrás do que é passageiro, momentâneo. E a desculpa que se dá é que as pessoas precisam viver, as pessoas precisam se distrair, as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam, claro que sim, todos os seres humanos sobre a face da terra precisam organizar as suas vidas de maneira tal que tudo tem seu tempo certo. Tudo tem o seu momento certo. Quando os homens naquela época, aqui no Novo Testamento nos revela, eles tentando ao nosso Mestre, ao nosso Messias, ao nosso Senhor, eles dão-lhe uma palavra para pegar o nosso mestre em contradição e diz: Mestre,
É preciso pagar-lhe impostos? Devemos pagar tributo? Ele diz: me dá uma moeda. De quem é o rosto que está aqui? Aí responderam: é de César, que era o imperador romano da época. Eram tidos como Césares. Todos os imperadores romanos eram César. Então ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Porém, o que tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesse último século, é que as pessoas estão dando à carne o que é da carne e estão se esquecendo de buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. O Senhor não disse aleatoriamente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele disse em primeiro lugar. Então buscar o reino de Deus é uma caminhada emocional, sentimental e espiritual para alcançarmos o que da parte de Deus precisamos, em primeiro lugar, colocarmos em ordem a nossa vida espiritual para com o nosso Criador. Quando nós buscamos em primeiro lugar tudo aquilo que humanamente falando é de costume ou diariamente necessário para as nossas vidas cotidianas, como estudos, trabalhos, como a vida comum sobre a face da terra, então as pessoas estão errando para com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E a desculpa que as pessoas dão em relação à sua negligência espiritual, ao seu desprezo para com as Sagradas Escrituras, a sua falta de boa vontade e bom ânimo em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor as vertentes da Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras Sagradas. Haja vista que não há meio, não há forma, não há como conhecer ao Senhor nosso Deus fora das Sagradas Escrituras, senão olhando, apreciando as suas criações sobre a face da terra. O sol, os céus, a lua, as estrelas que anunciam a glória de Deus, criadas pelo seu próprio poder. Ora, se nós podemos ver a grandeza de Deus e a sua glória manifestada na sua criação, então podemos perceber, ter uma ideia do poder, da grandeza, da majestade divina, santa e gloriosa desse Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo quanto neles existe. Por isso, o Espírito Santo de Deus,
através da sua sagrada palavra, ao livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, nos afirma e nos aconselha dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Observe que esta palavra não é de forma a todos. Essa palavra não é dedicada a todos os seres humanos sobre a face da terra. Todas as pessoas acham sobre a face da terra que são filhos e filhas de Deus, mas não são. Absolutamente, você não é um filho, uma filha de Deus se você não passou pelos ensinamentos de Cristo através das suas sagradas escrituras, principalmente no Evangelho de João, capítulo 3, quando ali ele é visitado por um príncipe judeu, por um príncipe chamado Nicodemos. E Nicodemos já chega o elogiando. Nicodemos já chega elogiando o mestre, falando: mestre, ninguém pode fazer tais coisas se ele por Deus não for enviado. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Senhor não responde de acordo com o que ele está falando ainda. O Senhor diz assim para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então esse homem responde: como pode um homem nascer sendo velho? Ora, estamos falando de um ancião, de um príncipe dos judeus, quer dizer, ele era chefe, ele era líder, ele era um dos principais da liderança do sinédrio judaico e, quem sabe, o juiz-mor daquele povo. Então, Yeshua responde-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, em outras palavras, aquele que não for transformado, aquele que não deixar os costumes do mundo, da velha vida, do velho homem, dos pensamentos e dos seus malvados corações, não vão poder nem ver o reino de Deus. Aqueles que não querem compromisso com o Senhor não têm os seus olhos abertos pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir uma palavra, não é ouvir duas palavras, não é ouvir uma semana de palavras, mas pela palavra de Deus. Então nasce a fé. E a primeira coisa que o Senhor faz na vida do ser humano que crer na sua palavra é abrir os seus olhos. E que olhos são esses? Os olhos humanos? Não, porque se fossem os olhos físicos, os olhos humanos, Nicodemos ia entender o que o mestre estava falando. Mas existe os olhos do Espírito, que é chamado de olhos do entendimento. Segundo aos Coríntios 4:4 diz: e o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos. Olha, você está entendendo?
O Deus deste século, quem é o Deus deste século? O inimigo, Satã, diabo, pecado, idolatrias, prostituições, fornicações, o seu eu, a sua identidade trocada, homens querendo ser mulher, mulher querendo ser homens. O Deus deste século que tem invertido os valores, os princípios estabelecidos pelo próprio Deus e que são de forma mutáveis segundo aos homens, porque tudo passa. Mas os valores, as vertentes e os princípios da sua palavra são imutáveis. E homens e mulheres preferem viver de acordo com o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento, o seu próprio aprendizado, segundo os homens e mulheres dessa terra, cegos, reprobros de entendimento. Por causa da sua incredulidade às escrituras sagradas, que são verdadeiramente a verdade de Deus dada aos homens. Por quê? Porque o céu e a salvação começa no reino terreno, para que quando saiamos dele, partamos para o reino eterno, onde todos irão, mas salvos. As vertentes sagradas são o caminho, a verdade e a vida no Messias, no Mestre, na salvação, para nos guiar à salvação eterna. Porque tanto a salvação eterna começa aqui, como a condenação eterna começa aqui. Tanto a vida eterna com Deus começa aqui, como a perdição com Satanás começa aqui. Tanto o abrir dos olhos começa aqui, como também as pessoas permanecerem em sua incredulidade, continua aqui. Então a vida ou a morte, a luz ou as trevas, salvação ou condenação começam aqui, porque todo ser humano está partindo para a eternidade. Todos irão para a eternidade, todos partirão para a eternidade. Agora, a diferença é se parte salvo por crer e ter os seus olhos do entendimento aberto para viver pela fé na luz do Evangelho de Cristo, esperando a manifestação da sua promessa, ou parte para a eternidade perdidos em seus erros, em seus pecados, em seus costumes, em suas vãs maneiras de viver, por incredulidade, tendo os seus olhos do entendimento fechados e cegos pelo Deus deste século chamado diabo. Que segundo as Escrituras, no capítulo 12, a partir do verso 9 de Apocalipse, eles têm o trabalho de enganar, mentir, trapacear, para que as pessoas não tenham clareados sobre si a luz do Evangelho da glória de Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então ele diz, o príncipe dos judeus diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Respondeu-lhe o Messias: na verdade te digo, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, o Messias bateu o martelo, ele foi categórico, repetindo: na verdade te digo, que aquele, se referindo a qualquer homem, mulher, moça e rapaz sobre a face da terra, se dirigindo a
aquele como qualquer pessoa sobre a face da terra, aquele que não nascer da água. A primeira água que a pessoa tem que nascer é a água das Escrituras Sagradas. É a água da palavra de Deus. Observe que quando o Senhor estava ali no poço de Jacó, ele está ali cansado, ele está fisicamente sedento, porque ele era 100% homem, ele não era 100% Deus. Ele não era Deus, ele era e ele sempre será o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele é Deus por ser Filho de Deus, não Deus no lugar do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor. E ele estava ali no poço de Jacó, sedento. Muitas pessoas dizem que Cristo é Deus conosco, porque está escrito, ele será chamado Emanuel. Meu amigo, se ele é feito da mesma essência espiritual de Deus, do mesmo espírito que o corpo celeste de Deus é feito, Cristo era feito. Porém, agora, quando ele veio à terra, há quase 2000 anos atrás, então ele veio à terra, nasceu do ventre materno de uma mulher, e ele foi e cresceu como pessoa, como ser humano. Ele era 100% homem, porém a diferença de nós para o Messias é que ele não se esqueceu do que ele vivia com Deus lá no reino celestial. Ele se lembrava da face de Deus, ele se lembrava de como é o seu Deus, o seu Pai, o seu reino. Ele não se esqueceu de nada, mesmo vindo como homem à face da terra. Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus, porém não nos lembramos como seres humanos de como era a nossa vida com Deus lá. Porque por nosso Messias ter vindo de Deus e seu caminho, ele aponta esse caminho de onde nós viemos e para onde nós podemos ir, se crermos e permanecermos na fé e obediência, guardando os seus mandamentos como sinal de reverência e crença, para mantermos a nossa salvação dada pelo sangue de Cristo, que nos comprou na cruz do Calvário para a vida eterna, ainda como ser humano sobre a face da terra. Cristo nos comprou na terra para a eternidade. Então ele selou o nosso pagamento tanto no reino do Espírito, que é o reino espiritual depois dessa terra, como no reino terreno. Então Cristo comprou nossa salvação aqui na cruz do Calvário. Então precisamos ser salvos aqui para vivermos a salvação na eternidade. Da onde nós viemos? Viemos de Deus. A nossa alma foi feita pelo próprio Deus, porque a alma é espírito e ela é eterna, ela não morre. Ela só pode ser condenada, como está escrito sobre a segunda morte. Por isso que o Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque a alma que pecar, ela está se sujando, e se ela partir para a eternidade, os sujos, os pecaminosos, não podem entrar no reino dos céus. Sim, os lavados e remidos pela água das Escrituras Sagradas e pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo mal e de todo pecado. Então observe, quando o Senhor está ali no poço de Jacó, ele responde no capítulo 4, versículo 13 do Evangelho de João. Yeshua respondeu à mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, olhe bem, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede,
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para vida eterna. Então, por isso que o Senhor instrui Nicodemos e diz que aquele que não nascer da água, em outras palavras, das palavras que saem da minha boca, do Espírito Santo que está sobre mim, não vai poder entrar no reino dos céus, porque a palavra do Senhor nos sacia espiritualmente falando. A mulher estava falando de carne e o Senhor estava falando de espírito. A mulher estava preocupada com a água humana, e porque aquele homem que falara com ela era judeu, e os judeus e os samaritanos não se davam bem, e o Senhor preocupado com a vida espiritual dela. Ela falando de carne, Cristo falando de espírito. Ela falando do mundo, Cristo falando do céu. Ela falando do que é passageiro e Cristo entregando para ela o que é eterno. A vida eterna, comprada pelo seu sangue na cruz do Calvário. E olha que ele ainda não tinha nem sido crucificado e ele já era o dono da vida eterna. Mas aquele que beber, como é que você bebe? Analisando as Escrituras, analisando os Evangelhos, analisando a Torá, analisando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aprendendo. Então é como se você estivesse bebendo água, e essa água entra com o poder do Espírito Santo e vai lhe lavando, vai lhe santificando, e o sangue de Cristo vai lhe purificando. E quando você pensa que não, você já está liberto, você já está transformado, você já nasceu da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor, quando vai falar pela última vez com os seus discípulos, quando ele está perto de subir à direita de Deus, ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. É uma questão de escolha. O novo nascimento não acontece pelo batismo. O novo nascimento acontece pelo conhecimento das Escrituras e pela unção do Espírito Santo. Porque aquele que não nascer da água, porque está escrito que a minha palavra verdadeiramente é comida, a minha palavra verdadeiramente é bebida. Então, o nascimento das Escrituras, quando você conhece e recebe a unção do Espírito Santo, então é o novo nascimento. Então você precisa selar esse selo do novo nascimento. Como? Sepultando a velha criatura. Onde? No batismo nas águas. Porque você nasce da água e do Espírito, analisando, conhecendo as Escrituras e recebendo a unção do Espírito Santo. Mas como que você vai sepultar o velho homem? Como que você vai se desvincular da velha criatura? Então o Senhor diz: o batismo. Aquele que crer em que? Nas minhas águas vivas, que são as minhas palavras, e for o que? Batizado, imergido no rio para o sepultamento da velha criatura, será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Então, por isso, amados irmãos, queridos irmãos e amadas irmãs, precisamos atentar para uma tão grande salvação. Livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 27 está escrito. Eu vou ler o 24 para que fique mais fortalecido a palavra nos vossos corações. 23, Efésios 4, 23 está escrito: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Claro que essa palavra é totalmente dedicada a quem é crente e a quem não é.
e vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, segundo Deus. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrões, xingamentos, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Xadarabacalabaxandarabacalabaçu. Ripalabaxandarabacalabaçu. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por isso ele diz no capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, porque esta palavra está totalmente direcionada no livro de Efésios, capítulo 4 e 5, a quem já se converteu, a quem já nasceu da água e do Espírito, aos que estão vivendo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não se conformando com este século, com estes últimos tempos, com o que os seus olhos veem, com o que os seus ouvidos ouvem na força do mundo espiritual e terreno sobre a face da terra. Não vos conformeis com esta era, não vos conforme com este mundo, não aceite fazer parte dos trevosos, continue sendo luz, continue sendo a candeia de Deus sobre a face da terra, sendo cheios do Espírito Santo. Não deixe que as obras da carne, elas venham influenciar em vossas vidas, dentro das congregações, dentro das igrejas, dentro dos vossos lares. Olhai para o Senhor, olhai para o que é bom e não para o que é mal, olhai para o que é santo e não para o que é profano. Aleluia, olhai para o que é verdadeiro e não para o que é mentiroso. Não vos conformeis com este mundo, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, porque tem a maldade, em toda a justiça, porque tem a injustiça e incorrupção, e em toda a verdade, porque existe o engano e a mentira, tentando corromper, perverter, torcer o bom entendimento daqueles que são lavados, remidos, transformados pelo poderoso sangue de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. E graças a Deus.